Olá, educadores e educadoras, né, professores, professoras, pais e alunos, né? Hoje eu estou aqui lançando um programa no nosso canal Operário da Educação e temos um enorme prazer em bater um papo com o educador César Calegari. Ele foi secretário de Educação da cidade de São Paulo, secretário de Educação de Taboão da Serra, secretário de Educação do Ensino Básico junto ao Ministério da Educação. E nós estamos aqui para trocar um pouco de figurinha, falar um pouco sobre o Fundeb, que é um tema extremamente relevante para a educação e para nós, educadores, nos apropriarmos dessa discussão. Tá? Tudo bem, César? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui. Parabéns pela inauguração desse canal. Opa. Operários de Educação é um bom nome. Que ótimo, que ótimo. Eu quero agradecer muito ao tempo que você disponibiliza para nos passar informação e, enfim, para fazer com que esse tema financiamento público se torne ou faça parte do cotidiano de todos os educadores do Brasil inteiro. Tá? E a minha primeira pergunta para você é a seguinte: a gente tem percebido que nos últimos anos, né, houve assim, aprovação de um conjunto de leis que garantiam o financiamento da educação pública. Né? E dessas a gente destaca, né, o Fundef, né, mais tarde nós tivemos o Fundeb, né, que existe até hoje, inclusive o ano passado houve todo um debate em torno do Fundeb. Eu gostaria que você expressasse para nós aí como foi o processo de construção, né, do Fundeb e a sua transição para o Fundeb e a importância dessa lei para o financiamento da educação pública. Bom, o financiamento da educação pública nas leis brasileiras, ela tem uma história muito antiga, né? E às vezes os educadores não se dão muita conta, mas às vezes também a gente não se dá conta que está respirando, né? Então só se dá conta quando falta o oxigênio, né? E o oxigênio que alimenta e que paga praticamente todas as contas da educação no Brasil, elas são garantidas pela lei, né, pela Constituição brasileira. Mas a história é antiga, né, desde o final do século XVIII, né, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, porque era deles a responsabilidade pelo que nós tínhamos de pouca educação, mas eram os jesuítas que faziam. Quando houve as reformas pombalinas, os jesuítas foram expulsos não apenas de Portugal, mas também da colônia brasileira, e o Brasil, que tinha pouca educação, ficou sem nada, né? E ali então foi pela primeira vez constituída no Brasil uma primeira regra, uma primeira legislação que garantia colocar algum recurso garantido para financiar o pagamento de professores, a existência de algumas escolas, isso lá na época da colônia, e chamava subsídio literário. Esse subsídio literário basicamente era o seguinte: de cada cabeça de gado abatida nos açougues, né, e de cada barril de aguardente que era produzido nos engenhos, uma parte desses valores eram destinados a financiar a educação pública, que era muito pequena no Brasil, né? Então você vê que a história vem de longe. E já na época da República, né, você teve continuidade do subsídio literário, mas avançando mais, né, foi a partir das constituições da década de 30 que nós tivemos uma garantia na Constituição brasileira de recursos diretamente voltados para a manutenção e desenvolvimento do ensino. E isso veio até a Constituição de 88 com algumas exceções. Nos períodos ditatoriais, né, da era Vargas e depois, você que é professor de História sabe muito bem disso, e também na época da ditadura militar, esse processo de garantia constitucional, né, obrigatória de reserva de recursos para a educação, ela foi interrompida. Mas foi retomada na Constituição de 88, que é a nossa Constituição de hoje, né, que vale até hoje, garantindo no artigo 212 que um percentual dos impostos, né, recolhidos pelos governos municipais, estaduais e o próprio governo federal sejam obrigatoriamente destinados para a manutenção e desenvolvimento do ensino. É o que está no artigo 212, né, e esse percentual
para os estados e para os municípios é de 25% no mínimo, né? Do ICMS, por exemplo, que é o maior, principal imposto, 25% tem que ser destinado para a educação. No caso do estado de São Paulo, a Constituição Paulista eleva esse percentual para 30%, porque também aqui nós temos as 3 universidades, a USP, a Unesp e a Unicamp. Então aqui em São Paulo esse percentual é maior. E os municípios 25%. E o governo federal era, ou aliás, está na Constituição brasileira, 18% das suas arrecadações de impostos, que têm sido sistematicamente derrubados, né? O atual governo brasileiro, já desde o ano passado, derrubou isso. Então, esses 18% estão menos do que 14%. Então, você tem o tempo inteiro uma espécie de guerra, né, entre as visões de que querem retirar, né, os recursos da educação. Agora mesmo, né, durante as discussões da proposta de PEC, né, emergencial, o governo Bolsonaro pretendeu, porque essa é a visão do Paulo Guedes, ministro da Economia, acabar com as vinculações constitucionais, né? E, portanto, de embrulho, né, acabar com o Fundeb, né, que tinha acabado de ser votado como emenda constitucional e agora está na Constituição no final do ano passado. Bom, estou dizendo toda essa história porque o Brasil, né, é um país em que as elites hegemônicas sempre trataram a sonegação do direito à educação como uma forma de dominação, né? Então, apesar das elites hegemônicas nunca pretenderem que a educação fosse de boa qualidade para todos, sempre houve no Brasil e ainda há setores mais avançados, pessoas com maior clareza que percebem que educação é um direito de todos e nós temos que garantir os recursos mínimos indispensáveis para que ela se faça, contratando e pagando professores da área pública, mantendo escolas, comprando e distribuindo livros didáticos, enfim, tudo aquilo que depende da educação. Então, é algo extremamente importante. Eu falo tudo isso, né, porque isso está na Constituição brasileira e o Fundef, anteriormente, né, que antigamente o Fundef, o F do Fundeb era só para o ensino fundamental. Quando eu participei disso, né, ajudamos a criar o Fundeb no Brasil, ele envolve toda a educação básica, não apenas o ensino fundamental. Então, todos os custos principais, né, para manter as escolas de educação infantil, creche para a escola, o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, o ensino médio, o ensino técnico e tudo mais, todos esses custos, né, envolvendo principalmente a remuneração de professores, são garantidos principalmente por esse Fundeb, e nós estamos falando da garantia constitucional de financiar a educação básica para cerca de 40 milhões de crianças, jovens e adultos no Brasil, para as escolas públicas, né? E também para as escolas vinculadas ao sistema público, que são as escolas conveniadas. Então, são recursos de monta, né? Nós estamos falando aí em torno de 250 bilhões de reais por ano movimentados por esse sistema do Fundeb. Mas, terminando a resposta a essa sua pergunta, quer dizer, o Fundeb, que foi aprovado ano passado, foi uma grande vitória, né, porque o atual governo brasileiro é contra a existência de vinculações constitucionais e garantias constitucionais para manter a educação básica, né? E houve uma imensa mobilização dos educadores brasileiros e dos amigos da educação, né, que conseguimos que a emenda constitucional fosse aprovada, foi depois regulamentada, agora mais recentemente, e o novo Fundeb, que antes era transitório, passou a ser um Fundeb permanente. Ele está na Constituição brasileira e isso garante uma previsibilidade, né, de recursos, de investimentos, da possibilidade de você contratar professores hoje e poder pagá-lo, né, esse mesmo professor ou professora daqui a 10 anos. Quer dizer, são questões importantes de previsibilidade de recursos para que os gestores, né, prefeitos, governadores, o próprio governo federal tenham um horizonte de uma política pública que ela é continuada, né? Diferente de outras políticas públicas que são imediatas, né? Vou construir uma estrada, vou construir uma ponte, vou construir, sei lá, um equipamento por qualquer. A educação é uma despesa
permanente, né? E ela é uma política de longo prazo. É da maior importância a existência do Fundeb. A gente sabe que muitos educadores, professores e outros profissionais da educação batalharam, né, sobre o Fundeb, mas muitos não sabem o que é o Fundeb, né? Às vezes a gente não sabe qual é a composição daquilo que nós respiramos, né? Sim. Qual é a composição do ar, né? Que tem oxigênio, tem outros gases e tudo mais, mas isso é fundamental para a nossa existência. Assim como para a existência da educação básica, o Fundeb é absolutamente necessário e foi uma grande vitória, principalmente porque foi uma vitória contra forças que queriam a sua aniquilação, a aniquilação das garantias constitucionais, não só para a saúde, para a educação, mas para a saúde também. Ok. Então, a gente pode considerar, por exemplo, que do Fundef para o Fundeb houve, sem dúvida nenhuma, um grande avanço, né? Porque era um financiamento antes específico para o ensino fundamental, né? E com o Fundeb ele passou agora a ser do ensino básico, né? Desde os primeiros anos até o final do ensino médio, né? Uma questão que eu acho extremamente importante, e você citou muito bem, nós precisamos, professores, nós precisamos nos apropriarmos disso, né? Na sua visão, existe algum meio, alguma forma de nós fazermos com que os professores e professoras se apropriem, né, do tema Fundeb, né, e discutam na sua escola, discutam com os pais, discutam com os alunos, conheçam um pouco o Fundeb? É muito importante que isso aconteça. Eu reconheço que às vezes é um assunto muito árido, né, para os professores, né? Quando eu escrevi esse livro, né, o Fundeb, né, que já está, acho que na sua 7ª edição, nós fizemos inclusive em parceria com a POSP, o Sindicato dos Professores de São Paulo. E foi um esforço para que nós pudéssemos garantir que professores, pelo menos do Estado de São Paulo, conhecessem em maior profundidade, né, e ao conhecer poderem defender, cobrar, fiscalizar e tudo mais. Então é uma luta permanente. Agora a resposta é sim, quer dizer, isso é muito importante que os professores conheçam, e um primeiro passo é que na própria formação inicial dos professores brasileiros, nos cursos de licenciatura, não só de pedagogia, mas das outras licenciaturas, você tem um capítulo importante que diz respeito à questão das políticas públicas no Brasil. E isso é muito falho na formação inicial. E tem sido falho também, né, na formação continuada dos professores no Brasil, que acabam se dedicando a outros temas, né, mas não a esse tema importante. Mas veja que apesar disso, né, de nós termos aí dificuldades de formação nesse assunto, né, do financiamento da educação, isso não comprometeu a enorme luta vitoriosa dos educadores brasileiros em favor do Fundeb. Foi por essa luta, né, que centenas de milhares de educadores no Brasil, mesmo não conhecendo detalhadamente, acabaram ajudando. Agora, e tem outras formas, né? Apesar da existência do Fundeb, né, cada estado no Brasil tem o seu Fundeb. Apesar de uma regra total no Brasil, uma regra, todos os Fundebs funcionam do mesmo jeito, cada estado tem o Fundeb. E todos os anos, quando são votadas as leis orçamentárias, seja do governo estadual, né, ou dos governos estaduais, sejam dos governos municipais, o Fundeb está lá dentro, né? Então, há um esforço que precisa ser entendido por todo mundo, porque o recurso para a educação é aquilo que paga o nosso salário, é aquilo que paga os recursos das escolas, é aquilo que paga a segurança escolar, os materiais didáticos. Esse recurso é recurso público e ele é organizado principalmente, não é só, mas é principalmente pelo Fundeb. E então há uma forma, né, da gente se mobilizar, precisamos, os educadores, nos mobilizarmos todos os anos, quando a lei orçamentária do nosso município ou do nosso estado ela é votada, né? E com isso, né, apoiando os deputados e as deputadas mais progressistas, que são amigos da educação, ficando ali em cima para verificar se os recursos são aprovados e depois se eles são executados corretamente, né? Eu digo porque às vezes é aprovado e não é executado. Quando eu fui deputado estadual, lá atrás, né? Já faz muitos anos que eu deixei de ser deputado, mas eu dediquei o meu trabalho como deputado
a fiscalização da aplicação dos recursos da educação. Na época era o governo Mário Covas, né? E eu descobri que o governo Covas desviava colosso, né, de recursos todos os anos para a educação. Por minha iniciativa, nós criamos a CPI da Educação, que chegou ao seu final, né, comprovando que o governo do Estado tinha, naquele período, desviado da educação 4 bilhões e 700 milhões de reais, né, só naquele períodozinho, né, de alguns anos do governo Covas. E foi interessante porque foi uma grande vitória e não apenas o governo de São Paulo foi condenado a devolver recursos, mas foi condenado a parar de desviar também, né? A partir das ações do sistema de justiça em São Paulo, o próprio Tribunal de Contas e tal. Então, se a gente está junto, né, dos nossos representantes, quando acionamos também o Ministério Público e tal, quer dizer, a sociedade brasileira tem mecanismos de fazer com que a defesa das conquistas, né, ela se faça acontecer todo o tempo, mas desde que a gente arregaça as mangas e entenda do que está falando e cobrando, e com isso os resultados são positivos, né? Os resultados da CPI da Educação, eu não sou muito favorável para essa história de bônus e tudo mais, mas foi porque, de repente, surgiu uma dinheirama, né, que o governo do Estado teve que devolver ou parar de sonegar, né, que houve uma sobra de recursos capaz de proporcionar bônus para as escolas de São Paulo, que acabou indo para o bolso de muitos professores. Eu sou contra a ideia de bônus, acho que esse tipo de coisa não é correta, mas para dizer que muitos daqueles que receberam bônus, né, e ainda estão recebendo, são recursos recuperados a partir de uma ação parlamentar de vigilância sobre a correta aplicação de recursos na área da manutenção e desenvolvimento do ensino. É bom saber dessa informação, por exemplo, do bônus, né, que na verdade nós não tínhamos nem ideia, né, de onde ou qual a origem, né. Eu acho que agora fica mais claro para nós, professores e professoras que estão acompanhando, que na realidade o bônus para os professores da rede pública do Estado de São Paulo, né, tem a origem aí numa CPI que foi criada ainda na gestão Mário Covas, né, sob a sua liderança aí como deputado estadual. Isso com certeza ficará marcado para todos nós professores, e conhecer um pouco mais é sempre bom, né? Voltando à questão do Fundeb, César, quando a gente fala de Fundeb, faz evidentemente uma associação direta a impostos, né? Então, o que me parece é que o Fundeb é alimentado por uma cesta de impostos, né? Mais recentemente, houve uma grande, e continua acontecendo, uma grande discussão em torno da reforma tributária, né? Você acha, por exemplo, que uma reforma tributária com um viés liberal pode, de uma certa forma, comprometer o financiamento, né, do Fundeb? Pode comprometer, né? As tentativas do atual governo de acabar com qualquer tipo de vinculação, né, de recursos para a educação e da saúde são permanentes. Essa é a pauta, uma das pautas assim, mais caras, mais importantes do governo Bolsonaro, em especial do Paulo Guedes. Eles são contra essas garantias funcionais, tanto para a saúde quanto para a educação. Então, o tempo inteiro, quando a gente fala de reforma tributária, que é algo que o governo, o Poder Executivo Federal vai participar, precisa participar, você vai ter ataques contra isso, quando nós tivemos agora, durante o período da votação da PEC emergencial, né, dos recursos emergenciais. Mas conseguimos, com grande mobilização, impedir que esse ataque viesse. Bom, na lei do Fundeb, né, na emenda, na letra constitucional que criou o Fundeb como Fundeb permanente, existe ali um dispositivo que qualquer que seja a reforma tributária, extinção de impostos, né, criação de novos impostos e tudo mais, que isso não venha a prejudicar, mesmo que, por exemplo, o ICMS, né, que quando a gente compra uma camisa, né, compra uma máquina de filmar, um quilo de açúcar, gasolina, alguma coisa assim,
a gente paga, o principal imposto que nós pagamos está lá no meio desse preço, que é o ICMS. E 25% do ICMS, 20% do ICMS, né? Isso agora vai para 23%, mas 20% do ICMS é deslocado para uma conta chamada Fundeb. Então, se o ICMS deixar de existir, né, ser substituído por outro imposto, existe na lei brasileira que criou o Fundeb a garantia de que essa mudança, sai ICMS, vem aí o IVA, por exemplo, Imposto sobre Valor Agregado e tal, que isso não comprometa o volume de recursos que é garantido historicamente para o Fundeb. E lembrando que o Fundeb ele guarda uma relação direta, né, naquilo que está disposto também na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, o artigo 211, se não me engano, acho que é 211, não tenho muita certeza agora do número do artigo, mas que determina quais são as despesas que podem ser pagas com os recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino e com o Fundeb. E quais são essas despesas? O salário do pessoal, né? Não só professores. Agora, o Fundeb antigamente era só para pagar quadro magistério, né? Agora, o novo Fundeb fala de profissionais da educação. Então, por exemplo, além de professores, né, coordenadores pedagógicos, diretores de escola e tudo mais, também os funcionários da educação, né? E até outros profissionais, como é o caso de psicólogos que trabalham nas escolas, assistentes sociais que trabalham nas escolas. 70% do Fundeb, né, dessa massa de recursos, tem que ser destinados, no mínimo, para pagamento desses profissionais da educação. Então, tem, além disso, construção, manutenção dos prédios escolares, compra de materiais, cadeira, carteira, lápis, caderno, borracha, equipamentos para as escolas, como, por exemplo, enfim, todo tipo de computadores e aparelhos de informática destinados à educação, segurança escolar, transporte escolar, merenda escolar, não. Merenda escolar sai de uma outra fonte, que é do salário de educação. Aposentadoria de profissionais da educação, definitivamente a lei do Fundeb impede que recursos do Fundeb sejam destinados para a aposentadoria. Por quê? Porque a aposentadoria é garantida por uma outra fonte de recursos, né? A aposentadoria é seguridade social, não é manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, há outras fontes de recursos que devem garantir o pagamento das aposentadorias e pensões dos profissionais da educação. Então, essas coisas todas estão hoje definidas na lei. Aquela sua primeira pergunta é isso. A legislação brasileira ela é importante, né, porque ela tende a ser uma espécie de escudo de proteção contra os ataques permanentes daqueles que querem destruir a educação pública brasileira, querem privatizá-la, né? E isso seria uma péssima notícia para o Brasil. Você acabou de falar que o Fundeb hoje, né, além do salário de professor, ele cobre o trabalhador da educação, né, o que está envolvido diretamente. Na sua opinião, isso foi bom ou foi ruim, né, de você ampliar o pagamento de salário para outras pessoas que atuam, né, como trabalhadores da educação? Acho bom, né? Na essência é bom, lembrando que o Fundeb, né, não é todo o recurso obrigatório que um município ou um governo estadual tem que aplicar na educação, né? Por exemplo, na cesta de impostos que compõem o Fundeb, né, 20% do ICMS, 20% do Fundo de Participação do Estado, enfim, de outros, não está o IPTU. O IPTU é um imposto importante para as cidades, né? Ele não está na cesta do Fundeb, mas a própria Constituição garante que 25% do IPTU, né, Imposto Territorial Urbano, né? Que a gente paga pelos nossos imóveis e tudo mais, 25% tem que ir para a educação. Então, alguns recursos fora do Fundeb, mas garantidos pela lei para serem destinados para a educação, garantiam também o pagamento de outros profissionais da educação e outras despesas. Mas eu acho importante, né, porque na escola nós sabemos que todos são importantes, todos os profissionais, né,
da faxineira que faz a limpeza da escola, né, ao diretor da escola, todos são educadores, né, e precisam ter a sua garantia. Nesse caso, o Fundeb garante que 70% dos recursos do Fundeb, essa é a nova legislação, tem que ir para o conjunto dos trabalhadores da educação, portanto, envolvendo todos, né, não só professores. Ótimo. Aqui em São Paulo, né, ainda dentro da questão do financiamento, o ano passado nós tivemos aqui a eleição para prefeito e acompanhando algumas propostas de alguns candidatos, surgiu aí a ideia de se criar voucher, né, para atender aquelas famílias com crianças que não tiveram vagas em creches. O fato de, por exemplo, de alguns candidatos terem defendido a proposta do voucher, isso comprometeria, por exemplo, de alguma forma, os recursos que poderiam vir via Fundeb para a cidade de São Paulo? Pode comprometer, né? Se a legislação brasileira, porque veja que essa ideia de voucher, né, que é entregar uma espécie de um cheque para que a família decida onde ela vai matricular o seu filho e entregar para a escola, foi uma ideia que foi implementada durante o governo fascista, né, o governo autoritário do general Pinochet no Chile, né, a partir do ano de 1973, e foi nesse período que o atual ministro da Economia, o Paulo Guedes, participou no Chile. Então ele é um obcecado pela ideia de voucher. Para ele, ao invés de você ter recursos públicos para a educação, entrega um cheque para cada família e a família vai comprar a vaga em escolas particulares, né? Isso levou uma ruína para a educação pública no Chile. Arruinou, né? Porque provocou uma desigualdade brutal, né? No fundo, as escolas particulares acabaram ganhando muito dinheiro, mas a população como um todo andou perdendo muito em educação, né? Ganharam poucos, perderam muitos. Então essa ideia de voucher no Chile foi abandonada, mas você tem aqui defensores importantes e poderosos. Aqui em São Paulo não apenas foi defendido por várias candidaturas, como foi implementado, né? O atual governo municipal de São Paulo está dando um pouco de dinheiro, né, para cada família que não consegue vaga em creche, por exemplo. Mas não está tirando esse recurso nem do Fundeb, nem dos recursos mínimos de manutenção e desenvolvimento de ensino público, né? Mas sempre existe essa ameaça, né? O que mostra que a vitória que tivemos garantindo o Fundeb na Constituição não é uma vitória definitiva, ela depende da nossa luta e da nossa vigilância constante. Eu sou totalmente contra essa história de voucher, né? Porque no fundo é um processo de privatização da educação, você está tirando recursos da área pública, né, para colocar na mão de entidades privadas, né? E nós temos condições de garantir, né, escola pública, né, de boa qualidade para todos, se todos fizerem o seu trabalho como tiver que fazer. E não acho que nós temos que... Bom, e aqui, por exemplo, no caso de creche, para comentar, uma parte grande das creches das vagas em creche no município de São Paulo, elas são vagas organizadas em convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e instituições não governamentais, né, portanto privadas, né? Mas é numa forma de um convênio, né, onde as regras, a fiscalização, a garantia da qualidade se dá a partir da ação da própria secretaria em relação a essas entidades. Ela não só dá dinheiro, ela cobra resultados, cobra condições de atendimento e tudo mais. Então, sou contra o voucher, né, e sou totalmente a favor de educação, de recursos públicos para a educação pública, mesmo que em alguns casos essa educação pública seja garantida por instituições não governamentais, como é o caso das creches conveniadas na cidade de São Paulo e em muitos outros lugares do Brasil também. Se bem que a ideia do voucher também é você eliminar o papel do Estado, né? Então, sim. Na medida que que um governo A, B ou C adota isso como prática, você elimina o papel do Estado. E uma outra coisa que eu acho que acontece também em torno do voucher é a propaganda que se faz, né? Então, o governo muitas vezes mostra para a população
que o voucher é bom porque ele vai ter a liberdade de escolher, né, onde ele vai querer matricular o filho dele, né? E isso, na verdade, é um discurso completamente falso, né? E eliminando aí, sem dúvida nenhuma, o papel do Estado, né? Quanto ainda ao Fundeb, lá no seu artigo 16, se não me engano, né, o Poder Executivo ele precisa publicar, né, a cada final de ano as estimativas que poderão vir a ser investidas no ano seguinte, né, no Fundeb. Então, a gente precisa ter estimativa da receita total do Fundeb, é necessário ter estimativa do valor de complementação da União, é necessário ter estimativa dos valores anuais por aluno. Esses dados foram fornecidos e estão sendo fornecidos pelo atual governo federal? Não, pela primeira vez na história, não. Porque essa regra, né, mesmo antes da existência do novo Fundeb, ela vinha sendo cumprida. Com base nos números do censo educacional, que apura o número de alunos por cada modalidade da educação básica, e nas estimativas de receita, né, que são obtidas com dados do governo federal, dos estados e dos municípios, a gente tinha essa previsão. Logo no começo de janeiro a gente já sabia. É interessante porque esse trabalho que eu estava dizendo aqui desse livro, ele pela primeira vez fez um cálculo muito detalhado a respeito de quanto cada município aqui em São Paulo ia receber. E todos os anos a gente tem feito isso com o apoio da POSP aqui em São Paulo. Esse ano provavelmente vamos fazer novamente. Mas esse ano de 2021 é o primeiro ano que o governo federal não divulga os dados. Então, como as regras do Fundeb novo, né, estão em processo de mutação, o que o governo federal procura justificar é que, olha, as regras são iguais, só vão mudar mais para frente, né? E então nós não estamos divulgando dado nenhum. Isso é muito ruim porque isso impede a fiscalização, né, por parte dos conselhos de acompanhamento e controle do Fundeb em cada município e no próprio estado, impede uma melhor fiscalização do próprio Tribunal de Contas, né, e dos tribunais de contas em geral, e a fiscalização por parte dos educadores, né? Então nós estamos, além disso, né, muitos prefeitos, governadores de estado, secretários de educação estão caminhando um pouco no escuro, né, sem saber exatamente quantos recursos terão esse ano de 2021. Então a nossa expectativa é que agora no começo de abril, né, esses dados sejam finalmente liberados e a gente possa fazer os cálculos de tal maneira que aqui o nosso instituto faz isso todos os anos e há muitos anos, que a gente possa disponibilizar, né, para cada professor, para cada pessoa interessada e também para os secretários de educação de todo o estado de São Paulo, as previsões do Fundeb para o ano de 2021. Agora, uma coisa importante, em outubro desse ano de 2021, várias questões que foram estabelecidas na lei de regulamentação do Fundeb vão ser detalhadas numa nova complementação de legislação. Então nós temos que ficar muito atentos, porque vem aí no segundo semestre, até o dia 31 de outubro, uma nova luta, né, para que a subregulamentação do Fundeb ela seja favorável aos anseios da sociedade brasileira para a educação, porque a gente não tem nenhum retrocesso. É bom deixar os educadores e educadoras bem atentos a isso, né? Então, em relação às estimativas, a gente pode falar que a gente tem um governo federal aí que é totalmente contrário a qualquer tipo de transparência. Né? É um governo que propaga a sombra, são inimigos da educação. É isso que eu quero dizer. A educação brasileira está sob ataque. Nós nunca tivemos na nossa história um ataque tão brutal como nós estamos tendo o tempo inteiro, né? E isso exige muita mobilização dos educadores. Quer dizer, esse ataque, né, que é patrocinado principalmente pelo governo federal, ele tem sido agravado pelas circunstâncias da atual pandemia. Então a gente vive uma crise enorme, né, brutal, né, com consequências muito sérias.
Eu tenho acompanhado o Diário Oficial no final de cada ano, né, e tenho visto o quanto que cada secretaria aqui no estado de São Paulo recebe em termos de recursos, né? E eu acompanhei a minha secretaria, que é a Secretaria de Educação, que é a área onde eu atuo, né, e assim, são números enormes, uma quantidade de informações que você precisa, de uma certa maneira, mergulhar, né? Não é qualquer pessoa que vai entender e compreender isso. E eu fico às vezes preocupado com as prefeituras, né, do interior do estado de São Paulo e do interior do Brasil afora, né? Como é que essas prefeituras, de uma certa maneira, acompanham e podem acompanhar recursos vindos do Fundeb? Como é que a população, o professor lá da Escola Municipal de Prefeituras do Interior também podem acompanhar esses recursos que são destinados à educação? Exige um nível de consciência mais alto, um pouco de coragem, né? E também consciência por parte dos gestores, porque acompanhar a correta aplicação de recursos para a educação, assim como para a saúde, é uma maneira de ajudar a administração. Entretanto, muitos prefeitos, quando vem alguém questionar, né, o balancete trimestral, que é obrigado a ser enviado para o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, o prefeito fica bravo, acha que poxa, isso é coisa da oposição, e não é, né? Então é uma questão de consciência de que a transparência é bom para todo mundo, inclusive para a administração, para o próprio prefeito. Ajuda a controlar, ajuda a evitar qualquer forma de desvio, né? Mas eu conheço muitos casos em que, apesar de uma estrutura muito pequena, as pessoas recorrem a outros instrumentos, como é o caso do promotor de justiça da cidade, né? Como é o caso do Tribunal de Contas do Estado e tal. Então a gente tem, como é o caso das câmaras municipais, que você sempre vai encontrar numa Câmara Municipal uma vereadora ou um vereador que tem mais compromisso com a área da educação e ele tem atribuições de exigir do poder público algumas explicações, ele tem uma imunidade que o conselheiro do Fundeb não tem, mas às vezes a vereadora e o vereador têm. Então, é não desistir, né? É cumprir com a sua responsabilidade de ser um agente da comunidade para fiscalizar as contas da educação e, mesmo com as dificuldades que a gente reconhece que tem, não ter acanhamento de pedir ajuda para a Câmara Municipal, pedir ajuda para o Ministério Público, para o promotor de justiça, para o juiz da infância e da adolescência, para o meio de comunicação da cidade, porque é isso, nós estamos é uma luta permanente para fazer com que o recurso da educação, que é pequeno no Brasil, isso é importante dizer, né, porque apesar dessas garantias constitucionais, o Brasil ainda aplica uma quantidade muito pequena de recursos, né? Para dar um dado, né, enquanto a aplicação média, o investimento médio que o setor público no Brasil faz para a formação de um jovem brasileiro, alguma coisa em torno de uns $3.000 por aluno ano, né? Nos Estados Unidos chega a $11.000, né? Em países asiáticos mais desenvolvidos chega a $18.000 anuais. Então, é por isso que nós estamos nessa situação no Brasil, quer dizer, investimos menos, né? Um professor no Brasil ganha muito pouco, né, em relação a outros profissionais com o mesmo nível de formação. Então, isso precisa mudar. Então, para mudar, duas lutas precisam ser feitas conjuntamente. Primeiro, garantir a efetividade das defesas que nós construímos a duras custas, como é o caso do Fundeb e as garantias constitucionais. Mas não basta isso, nós temos que ampliar. O Fundeb é uma base, né, um mínimo, né? Nós temos que investir cada vez mais e isso significa, entre outras providências, ter uma atuação permanente numa correta escolha dos nossos representantes, seja no Poder Executivo, seja no Poder Legislativo. Né? Então, participar com inteligência, categoria unida, né, em torno de
eleger representantes que defendam a educação, não é só na palavra, né? Não é só na conversa mole, porque todo mundo fala que em época de eleição que é amigo número 1 da educação. Sim. Quando assume o mandato, a primeira coisa que vai fazendo é vai destruindo as coisas, né? Então, nós somos muitos, quer dizer, você, eu, né? Os colegas toda da educação, nós somos muitos e se somos organizados podemos ser fortes. E temos dado demonstrações que quando a nossa união se dá, a nossa força é grande, como foi a conquista do Fundeb permanente, né, que está aí entre nós, mas que precisa ser defendido. Não basta ter conquistado, precisamos defender. Você tocou no assunto que eu acho muito importante, né? E você citou alguns países que investem 4, 5 vezes mais que o Brasil, né? E se nós formos pegar hoje os indicadores de qualidade desses países, são países que têm uma qualidade muito superior à qualidade da educação no Brasil. Portanto, há uma relação direta entre qualidade e investimento. Né? Na medida que você investe mais, né, consequentemente você vai ter uma educação melhor, condições melhores de trabalho para os professores, né, as próprias escolas um pouco mais estruturadas, né? Então, eu acho importante destacar isso e deixar isso em letras garrafais. Você né? tem toda a razão, é isso. E ser essa, sem dúvida nenhuma, objetivo da nossa luta. Tá? César, para finalizar aqui a nossa primeira entrevista, né? Hoje a gente vive um período de pandemia. Né? O governo teve que suspender, talvez até contra a vontade de muitos, mas teve que suspender as aulas não só este ano, mas o ano passado também. Né? Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, principalmente para aqueles alunos que estão nos primeiros anos ou nos anos iniciais da escola, o impacto desses alunos que estão fora da escola, né, para a sua aprendizagem. Né? Qual a avaliação que você faz disso? Bom, nós vamos ter que estudar muito, aprender muito juntos a respeito das consequências que essa pandemia está causando, né? Mas algumas coisas nós já sabemos, ela está produzindo mais desigualdade, né, educacional no nosso país, porque nem todas as crianças e jovens têm acesso, por exemplo, aos meios remotos, né, de acesso à educação à distância e tudo mais. E mais do que isso, né, nem todas as crianças jovens que estão nas escolas brasileiras vivem as mesmas condições de isolamento. Né? Você tem muita gente, muitas crianças, muitos jovens vivendo uma situação de isolamento que é associada à violência, é associada à subnutrição, é associada enfim, a traumas, né, que precisarão ser trabalhados, né, quando né, as coisas começarem a voltar a alguma normalidade. Então, quer dizer, as desigualdades no Brasil elas já são muito grandes, elas estão se aprofundando, e não só estão se aprofundando em relação às crianças e aos jovens, também aos professores, né, porque os professores e as professoras também estão vivenciando os traumas decorrendo do isolamento, da perda de renda, da falta de condições, dos traumas relacionados à perda de entes queridos, né, de morte, adoecimento. Enfim, a situação é muito grave mesmo. O que eu queria dizer é o seguinte, é que o que nós estamos vivendo hoje em relação à pandemia, nós vamos viver nos próximos muitos anos. Então, estão equivocados aquelas e aqueles que pensam que no momento em que nós tivermos uma vacinação mais ampla, que pudermos voltar à educação presencial e tudo mais, que se trata apenas de recuperar o que foi perdido ou não feito durante o ano de 2020 e o ano de 2021. Na realidade, o nosso trabalho, né, é de um reposicionamento na área da educação básica que envolva um replanejamento para os próximos 4, 5, 6 anos para frente. Então isso nós temos que ver, né? Porque não se justifica, por conta da pandemia e da crise que está aí, a supressão dos direitos de aprendizagem das crianças e jovens no Brasil. Quer dizer,
houve uma perda momentânea, mas a responsabilidade nossa é garantir que esses direitos sejam realizados. Agora, para que haja essa garantia, você tem que fazer um trabalho muito grande de replanejamento, de tempos, espaços, métodos, técnicas, condições, em relação ao que nós estamos vivendo até 2019. Então, as escolas e os educadores precisam se conscientizar disso, né? E qual é o norte dessa história toda? São os direitos de aprendizagem. Aos trancos e barrancos, né, vamos dizer assim, né, com todos os defeitos que tem, o Brasil produziu um documento referencial que está valendo. A Base Nacional Comum Curricular é a expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de todas as crianças, jovens e adultos no Brasil, das escolas públicas e privadas, né? Então vai dizer, olha, a base não é perfeita? Claro que não é. Eu ajudei a fazer, eu presidi a elaboração da Base Nacional Comum Curricular no Conselho Nacional de Educação. E quero dizer com a maior tranquilidade que, apesar das falhas que ela tem falha, qualquer base teria uma falha, essa tem também, ela é infinitamente mais progressista e avançada do que as diretrizes e a postura educacional do atual governo brasileiro. Então, por incrível que muitos possam imaginar, né, a base não apenas ela enuncia com clareza quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de uma criança de 3 anos, de uma criança de 5 anos, de um adolescente de 11 anos, de um jovem com seus 17 anos, quem faz educação de jovem, está lá tudo enunciado, né? Então nós como educadores devemos ser os garantidores desses direitos, né? Porque, volto a dizer, não se trata apenas de recuperar, né, ou fazer algo que foi interrompido no ano de 2020 e 2021, mas é levando em consideração os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças, reposicionarmos-nos todos nós como profissionais de educação, como gestores escolares, as próprias famílias e com a participação dos próprios estudantes para uma visão educacional que vai enfrentar os efeitos da pandemia, né, para os próximos 5 ou 6 anos. Tranquilamente isso tem que ser feito. Então é um trabalho de reinvenção da educação, isso é verdade, reinvenção. Mas essa reinvenção não pode desconsiderar, volto a frisar mais uma vez, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que é para isso que nós existimos como educadores, né, para sermos guardiões desses direitos, que são direitos das crianças e dos jovens e dos adultos que acorrem às escolas brasileiras, sejam escolas públicas, sejam escolas particulares. Então, para finalizar aqui o nosso bate-papo, César, eu queria que você trouxesse aí uma lembrança sua de quando aluno do ensino básico, um professor, uma professora, ou uma situação que marcou a sua vida na educação. Ixi, tem várias, mas tem uma que eu não posso esquecer jamais, né? Eu estudei no ensino médio, que naquela época chamava colegial, né? Numa escola super careta, né? Os meus pais, trabalhadores com muita dificuldade, achavam que eles deviam fazer todos os sacrifícios possíveis, né, para garantir para os filhos uma educação de boa qualidade, mas eles não tinham talvez uma visão de todas as possibilidades que tinham. O fato que me matricularam numa escola caretérrima, né, uma escola particular. Não vou falar o nome em respeito àquele, porque ela existe até hoje. A escola era de um reacionarismo incrível, né? E eu era um estudante cujo perfil não era o perfil comum daquela escola, né? Eu era uma pessoa um pouco mais inquieta no campo das ideias, um pouco mais sonhador e tudo mais, mas era uma escola super repressora. Eu gostava muito de desenhar, né? E às vezes no intervalo das aulas eu sempre fazia uma caricatura, alguma coisa. Uma vez eu fiz uma caricatura de um militar e momentos depois chegou lá o vice-diretor da escola para me pegar pelo cangote e me deu uma suspensão só porque... Bom, mas isso só para dar o clima da escola. Apareceu um professor chamado Hélio, professor de história, como você. E eu tinha escrito nesse jornalzinho da escola, né, um artigo despretensioso, mas publiquei esse artigo. Esse cara, esse Hélio, usou o meu artigo
em todas as salas de aula, em todas as séries que ele dava aula, como um mote, porque afinal de contas o Hélio era um cara de esquerda, né, num colégio de direita. Então ele utilizou um artigo feito por um aluno, né, obscuro. Eu era um aluno obscuro, nem tinha boas notas nem nada. E ele começou, então, e esse cara, então, me fez perceber que algumas ideias que eu tinha, né, e principalmente no que diz respeito à justiça social, né, a luta contra a desigualdade e tudo mais, elas tinham valor, elas tinham um enorme valor, aquilo era para valer, aquilo não era uma coisa, eu não estava isolado naquilo, né, e não era apenas um artigo. E então eu comecei a ficar conhecido na escola, porque todo mundo, pô, você é o Calegari que escreveu aquele artigo que o professor falou, não sei o que lá. Bom, então aquele negócio me deu uma autoestima que me faltava naquele instante. Mas não só, né? Esse Hélio me deu os livros fundamentais que me formaram. Esse cara me deu Celso Furtado para ler. Esse cara me deu Gaio Prado Júnior para ler, que eram livros de pensadores sobre o Brasil. Né? E eu consegui, a partir disso, uma coisa puxa a outra, você começar. Então eu me tornei, com 16 anos de idade, né, o que eu sou hoje, um socialista. Né? Eu sou um socialista de alma, né, porque aconteceu, né, que alguém, né, enxergou numa expressão quase que acidental de um pequeno artigo que eu publiquei no Jornal da Escola, alguns elementos fundamentais que me ajudaram a construir, né, ajudaram a entender certas coisas a partir das leituras que esse professor Hélio, cujo sobrenome nem sei se está vivo hoje em dia, mas ele foi fundamental na minha formação. Então isso para mostrar que nós que somos professores, né, nós nunca podemos deixar de olhar, né, com olhos sensíveis, né, as inquietações, né, as possibilidades que cada um dos nossos alunos tem. Porque às vezes um olhar que você dá, né, ou uma palavra que você coloca, ou um texto que você sugere, né, pode permitir o desabrochar de talentos, de pessoas que, no fundo, têm um maior compromisso, né, com o desenvolvimento de um país como o Brasil, com justiça social, né? Porque não pode ser diferente. Puxa vida, que belo exemplo, e graças ao professor Hélio, né, temos aqui o César. César, muito obrigado pela entrevista, foi muito bacana, eu acho que ajudou e contribuiu bastante, né, a gente compreender e entender um pouco o que é o Fundeb, a importância do financiamento público para a educação. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, essa vai ser a primeira de uma centena e dezenas de momentos que nós vamos ter para falar sobre educação. Muito obrigado. Boa sorte, sucesso. Obrigado. Um abraço para todos. Obrigado.